Amém. Glória a Deus, Rita Guimarães, eu amo te ouvir orar. E é com muito prazer que a gente vai ouvir as maravilhas do Senhor. Ei, Mônica, é maravilha, é maravilha. É só coisa boa? Não, mas tem muito ensinamento. Isso tem fortalecido a nossa fé. E eu tenho louvado a Deus porque o Senhor tem levantado pessoas corajosas para estar aqui contando as suas histórias. Então vem para cá, a Maísaui, com muito carinho no coração, essa mulher que eu aprendi a amar, essa mulher que é minha irmã de dado, e eu a considero muito e tenho aprendido muito com você. Então vem para cá, Maísaui, o transbordo é teu, queremos te ouvir. Minha irmã Loura, vem para cá. Bom dia, graça e paz a todos. Obrigada mais uma vez por eu poder estar aqui. Eu vou começar já rapidão. Eu estava falando sobre a história da minha mãe e que Deus começou a tratar a paternidade. E ele tem um jeito muito especial de tratar, né? Ele faz um quebra-cabeça que no momento a gente vai vivendo e não sabe, mas depois a gente começa a ter o entendimento. E não é de tudo ainda, porque ele sabe, ele vê, ele tudo vê, ele tem pensamentos muito mais altos, muito melhores do que a gente imagina. Então, eu só vou compartilhar aqui o que eu consigo passar para vocês, né, para vocês, porque a dimensão foi muito maior. Mas eu vou falar aqui no final de 2018 para 2019, nós combinamos de passar um ano novo numa chácara, mas só eu e meus filhos e o meu marido, genros, nora, neto. Mas não levaríamos meu pai, a minha mãe nem meu sogro. E naquele dia, no último dia do ano, dia 31, eu acordei bem cedo de madrugada e devido a toda a história da minha mãe ainda estava viva, né? Foi o ano que eu falei que no final do ano ela passou bem, por isso que eu a deixei em casa com as cuidadoras. E eu tive muita reflexão ali, pensando, Senhor, né? Porque, lógico, eu sabia que estava acontecendo algo, eu estava diferente, o mundo espiritual estava sendo transformado ali, né? E, e aí eu acordei de madrugada e fiquei pensando, eu falei, esse ano vai ter muito acontecimento, vai ter acontecimento, é o casamento dos meus dois filhos, que um filho ia casar em abril e a outra em outubro. Ia ter o casamento do sobrinho, é, infelizmente, talvez o ano que a minha mãe partiria, né? Como o médico disse, 8 meses. E eu falei, eu sei que para ti, Senhor, o Senhor pode mudar essa data. Mas pelas experiências do médico, eu posso dizer que Deus até nos abençoou para que a gente pudesse aproveitar mesmo. Eu falei, se a gente soubesse quando ia morrer, a gente mudaria muito das nossas atitudes com as pessoas, né? Então eu falo assim, eu fui privilegiada, embora ouvir isso não é fácil. E eu sei que nós passamos um dia bom ali preparando as coisas, mas à noite, na hora de tomar banho, que o pessoal estava se arrumando para a ceia, teve um conflito, uma treta das grandes, e o meu marido ficou possesso. Ele queria matar todos ali. Foi algo assim muito horrível, aquela cena. Até já tinha acontecido um caso aqui em 2017 de um pai que matou a família toda, né, aqui em Campinas. E a minha filha, todos ficaram muito apavorados ali. E o meu filho, o meu genro segurando ele e o resto intercedendo. E eu ali intercedendo e eu só pedia para Jesus. A única coisa que vinha na minha cabeça era: não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas não mata a tua alma. E que é Mateus 10:28, que diz: não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Mas o que vinha na minha mente era: não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. E a gente intercedendo ali, eu senti uma paz muito grande. O meu marido contou depois que ele via como uma ave preta muito grande, com os olhos vermelhos, e falava: mata eles, mata eles. Foi assim algo que agora falando assim, eu falo, meu Deus, é terrível isso, porque a gente acaba lembrando. Mas, assim, se eu olhar por essa forma, né? Mas eu sabia que Deus estava na direção.
E essa intercessão não teve ninguém que estava com uma voz de comando ali, repreendendo. Nós estávamos orando e pedindo para Jesus, pedindo o sangue de Cristo, que o sangue de Cristo, né, assim, né, cobrisse aquele lugar, e sabendo que Deus estava trabalhando, né, permitindo essa bagunça do inimigo, né? E de repente meu marido foi quebrantado. E aí ele pediu perdão, ele chorou, e aí veio um filho, ele pediu perdão. Foi algo assim que eu percebi que o próprio Cristo libertou ele ali, sabe, ministrou no coração dele. Foi algo assim sobrenatural para todos que estavam presentes ali, embora tivesse sido assustador, sabe? Por isso que no primeiro transbordo que eu falei, em 2019 teve algo assim, eu não ia contar, mas eu falei, eu preciso entrar, porque quando eu fui desenrolando, eu fui vendo o quebra-cabeça do Senhor, né? Só que a hora que o meu marido, ele se acalmou e ele estava quebrantado, manifestou na minha filha, numa das minhas filhas. E isso já tinha acontecido outras vezes. E de uma forma assim que a gente, né, ficou assistindo o trabalhar de Deus como que era, ou mesmo a ação do inimigo ali, o meu marido foi tomado por uma autoridade de sacerdote que a minha filha estava caída no chão e ele começou a orar e a repreender aquilo e determinar que ele saísse da vida dela e que nunca mais manifestasse. E nunca mais aconteceu. Aí eu sei que, pelas experiências que nós tínhamos vivido, foi talvez para mostrar para o meu filho, para o meu marido, que isso acontece. Por quê? Porque minha menina não ia inventar tudo isso, sabe? O meu sogro também, quando, né, assim, ele sentiu, né, porque ele não enxergava, e soube que aconteceu isso, ele falou: olha, eu só acredito agora que o inimigo se manifesta, né, porque eu ouvi na menina, senão eu ia falar que sempre isso aí era história, sabe? É como se fosse coisa para atrair, assim, ibope, né, para as igrejas. Então, eu glorifico a Deus, porque eu falo, mesmo passando por situações assim, Deus, ele sempre está a trabalhar de uma maneira melhor, porque uma das coisas que eu tinha medo era de manifestar em mim, sabe? Eu lembro quando eu me converti, eu falava, ai meu Deus, e se manifestar? Mas aí, um dia me falaram, nem sempre vai manifestar, porque a gente achava que o inimigo tinha que manifestar para sair, para ser expulso, né? E não, a minha forma, como Deus trabalhou comigo, foi de um outro jeito, né? Então não havia necessidade, eu cria que Deus ele estava ali e ele ia limpar, e eu sabia que existia a presença do inimigo, não precisa mostrar nada para mim, sabe? Eu é que realmente tinha que tomar uma posição. Mas eu sei que foi bênção nisso, e a gente ficou ali pensando como que Deus estava trabalhando, porque era necessário a bênção do meu marido sobre os filhos que casariam aquele ano, porque tinha umas intrigas, umas coisas assim, algo que a gente sabe que é muito estranho. Mas o que acontece é estranho, que eu digo assim, falta uma aceitação, falta uma bênção. E nesse dia Deus fez com que o meu marido liberasse pela boca dele. E isso foi muito importante para a vida dos meus filhos, sabe? E aí em abril a minha mãe veio a falecer, né? E eu sei que o que aconteceu no dia do velório né, da minha mãe, meu pai foi para a casa dela com as irmãs dele e aí ele pegou o celular da minha mãe, porque ele estava precisando de um aparelho melhor. Aquilo me intrigou muito, mas eu sabia, eu sentia ali que Deus queria trabalhar algo em mim. Então, para vocês verem como que eu acho que Deus foi mostrando para mim de uma maneira assim, é só em mim que você pode confiar. É só em mim, porque com todo aquele acontecimento, a gente só vai buscar mesmo Jesus. A gente fala assim, eu não posso confiar em quem eu pensava que podia guardar, que queria matar. Era a minha cabeça, a minha linha de raciocínio. Queria matar a gente, como que eu posso confiar? É só mesmo no Senhor. Ah, mãe, mas você não falou que você, né, não tenha medo? Sim, mas tem momentos que a gente começa a pensar em quem eu posso confiar.
só mesmo em Jesus. Então, tudo isso foi fazendo parte dessa entrega e desse tratamento de paternidade que Deus fez comigo, né? Aí, como teve o falecimento da minha mãe, 20 dias depois, meu filho casando, e a gente foi vivendo. Uma das coisas que eu aprendi era viver cada coisa no seu tempo. Nós realmente, assim, vivemos o luto, vivemos a alegria de casamento, vivemos muitas emoções, memoráveis a minha mãe, que era o que ela sempre queria, que a gente tivesse sempre unido. E aí né, foi o ano que eu fiz o grupo, o curso Retomando a Família, e aí eu tinha a ajuda das pessoas ali em oração também. E eu sei né, que foi indo, que foi o ano que eu falei que Deus tratou a mágoa do meu coração, né, com o meu marido, com a minha história, com as coisas, mas ainda tinha muito mais para acontecer. E, e nessas reuniões que teve, casamento, tudo, o meu pai foi se achegando mais. Então, eu, assim, às vezes eu ouvia pregações, louvores, e eu sabia que Deus estava trabalhando no meu coração, sabe? Aquela coisa de perdão, de amar, mas eu não sabia como fazer isso, né? Eu não sabia como fazer, como que seria feito. Eu achava que cabia a mim, assim, a minha maneira de ser. Bom, em 2020, teve a passagem do ano, e a gente fez algo muito interessante. Nós ficamos em casa, e aí nas 10, umas 8h30, 9 horas por aí, até umas 10, nós ficamos falando o que Deus estava fazendo na vida de cada um. Eu falei, hoje nós vamos fazer algo assim diferente. Nós vamos falar o que Deus fez nesse ano na vida de cada um. E a gente ouvindo ali, que é o vamos trazer a memória, o que nos dá esperança. Isso foi, né, nos alegrando ouvir o que Deus tinha feito na vida do outro. E mesmo a gente contando, nos fortalecendo para saber que foi Deus cuidando da gente, de tantas coisas que aconteceu, né? E aí, no dia 2 de 2020, nós saímos de viagem, eu e meu marido. Fomos para a Serra da Canastra, nós fizemos uma viagem tranquila, porém, o nosso emocional estava muito estranho, muito esquisito, porque a gente estava muito irritado com o outro. Era algo que eu tinha uns sonhos terríveis e eu acordava irritada com meu marido. E eu conversei um dia com ele, eu falei, você tá com bronca de mim? Ele falou, tô. Eu falei, eu também tenho sentido. Eu sentia que era algo espiritual, gente, era um negócio assim, a maioria tudo espiritual? Porque não tem como, entendeu? A gente sabia que tinha algo ali, mas eu queria entender, Senhor, o que está acontecendo? Eu não conseguia ver claramente, eu só via que existia toda essa opressão, né, espiritual. Mas aí, quando a gente estava voltando de viagem, uns 15 quilômetros longe, né, de Campinas, ali perto de Jaguariúna, nós pegamos uma tempestade. E era uma tempestade que não dava para você ver um palmo da frente, né, assim, do carro. O meu marido falou, eu vou parar. Eu falei, não, você não vai parar. E eu me lembrei de um vídeo que, né, o pessoal postava muito, né, na internet aí, no WhatsApp, que quando estiver no meio de uma tempestade, você não para, nem que seja em passos lentos, mas vai seguindo em frente, mesmo que você não consiga enxergar nada, não pare, porque né, essa tempestade passa. E nisso foi muito real para mim aquilo ali. Foi assim algo profético, sabe? E eu pude carregar no período que depois ia acontecer dessa maneira. Eu estou no meio da tempestade, mas eu não posso parar. Eu preciso seguir, nem que seja em passos lentos. E eu vou confiar que o Senhor sabe aonde eu vou sair. Como foi o Salmo 121, de onde virá o meu socorro, né? A gente está no vale, não enxerga, está escuro, mas a gente olha para o monte e fala, vem do Senhor, que criou os céus e a terra, né? E ele nos dirige pelo vale, ali no escuro, e nos faz sair da tempestade, daquela situação. E aí eu sei que em março teve o aniversário da minha sobrinha, e à tarde a minha filha perguntou para mim assim, mãe, lembra o outro aniversário
né, da outra sobrinha, que era irmã dessa, que estava fazendo 15 anos, a avó estava aqui. Lembra que a gente estava se arrumando, porque a gente ia dançar? Né? Você queria que voltasse aquele momento? Aí eu falei, não. Foi muito bom aquilo, a avó está aqui, tudo, mas teve tantas coisas ruins também depois, que eu acho que não vale a pena voltar, porque eu cresci muito, eu mudei muito, e hoje eu sei quem eu sou. Então, assim, coisas boas aconteceram, mas coisas ruins também, e segue a vida. Vamos seguir a vida, nada de querer ficar revivendo algo porque foi bom, né? E aquilo ficou ecoando na minha mente. Aí à noite a gente foi para a festa, tudo estava muito, muito lindo. Só que, como eu falei, eu estava sentindo de me aproximar do meu pai, de quebrar aquela barreira, e eu comecei a dançar com ele. O meu marido se irritou de uma certa forma, parecia que o inimigo sabia a minha intenção, sabe? Foi algo horrível. Ele começou a falar um monte de asneira, quis ir embora, quase me deixou. Aí eu fui no carro e ele foi falando muita coisa para mim. E o que ecoava no meu, né, na minha mente era: você sabe quem você é em Cristo. Porque acusações vieram, coisas terríveis ali, e, e eu só assim ouvia: você sabe quem você é em Cristo. Não deu ouvido para tantas coisas. Quando nós chegamos em casa, eu falei para o meu marido, né? Eu falei: olha, eu não vou mais aceitar essa situação, essas coisas que você fica falando, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Aí ele não falou mais comigo, ele falou: não quero falar mais com você, e não falou mais comigo. Aí passaram-se dias, dias, e aí aquela situação, e eu buscando o Senhor, eu sabia que era, aí ele foi dormir no sofá, aí aquela coisa assim, que eu já não acreditava mais nisso, mas quando eu era recém-casada, minha sogra falava: não deixa dormir, né, fora da cama, porque depois o diabo entra no meio e né, aí não tem mais como unir o casal. Mas ali não tinha como, não tinha como. Eu ia, aí a primeira noite eu chamei, mas depois eu não chamei mais. Eu falei: ele quer, então vai ser assim. Foi a hora que eu soltei, eu comecei a soltar. Eu falei: eu não vou mais tentar driblar, porque vocês ouviram lá no começo, né, assim, na minha história, eu sempre tentava fazer, né, do meu jeito, me humilhava aqui, fazia ali, porque eu queria que tudo tivesse certo. Era a pacificadora, que a gente acha que é essa pacificadora que Deus fala, que aceita tudo, mas não é assim, né? Você precisa realmente se posicionar. Nem sempre sendo: vamos lá, vamos ficar tudo em paz, é isso que Deus quer. Porque o que, que eu fazia? Eu punha meu dedo e estragava tudo. Aí eu, né, falei: deixa Deus cuidar. Tava muito difícil, não foi fácil, não. Foi aí que teve um dia que eu estava à noite, lógico, que tinha momentos que batia aquele desespero, né? Meu Deus, que situação! Ele não olha na minha cara e fica essa, né, essa situação complicada. E eu estava na lavanderia, foi onde eu falei: Senhor, o que que eu faço para poder parar com isso, para poder resolver isso? E aí eu senti como uma voz de trombeta, como diz em João 3, a voz do Senhor como um som de trombeta que estremece a gente, não tem como a gente confundir, a gente sabe. Eu sempre falo aqui para vocês que: eu senti que Deus falou isso, eu ouvi isso. É isso, mas é Deus falando. Quando ele fala, é com uma convicção tão forte que você sabe que não é do seu pensamento, é o Espírito Santo mesmo ali te dando as coordenadas. E não são coordenadas assim longas, mas faça isso. Pronto, fez isso, agora faça aquilo outro. A gente gostaria que ele viesse e ele descrevesse tudo. Faça isso, porque aí vai acontecer aquilo outro, mas não é assim, né? Porque a gente também não é nem capaz de obedecer o que ele manda, às vezes, numa coordenada, imagina várias, né? E aí eu falei: Senhor, o que que eu faço? Aí eu ouvi como Deus falando: peça perdão para o seu pai. Eu falei: eu não estou falando do meu pai, Senhor. Eu não estou falando do meu pai, eu estou falando do meu marido, dessa situação que eu estou. Aí eu só ouvi assim: chegou a hora de vir tudo à tona. Eu já vim ouvindo as pregações da pastora Tânia Teresa, e ela falava que se você ficar ali preocupado com a sua reputação, né,
assim, dá ruim. Você precisa deixar para Deus e confessar os seus pecados e realmente ir a fundo. E aí eu falei, eu preciso, né, assim, realmente mexer e ver por que que acontece tudo isso, por que que eu fico nessa ladainha. Lembra que eu falei da minha mãe, sobre ela ter se divorciado? Então, são crenças que a gente vai trazendo, misturando tudo e acha que vai repetir. Olha, gente, era uma confusão na minha mente. Por mais que Deus falasse, eram muitas informações, muitas coisas que só Deus para colocar no lugar, sabe? E aí eu sei que eu resolvi ir para o Silk, mas eu fiquei quieta. E aí, o que aconteceu? É, eu fui falar para o, né, pro meu marido que eu ia para o Silk bem próximo de já estar chegando a data. Parcelei, fiquei assim, né, assim, até ele não se conformou, porque ele nunca tinha ouvido falar nisso. Aí eu falei, não, mas eu já vi na internet, é uma pastora que eu acompanho, e nessa treta toda de divórcio, ficou um climão em casa, por quê? Aí ele viu também que eu fiquei na minha, coisa que eu nunca tinha ficado. Aí ele falou: pelo seu jeito, você está querendo realmente que separe? Aí minha filha entrou no meio, deu aquela confusão, foi aquele rebuliço. Como dizia um pastor que eu conheci, para melhorar tem que piorar. Piorou, estava cada vez pior. Eram dias assim intermináveis de angústia, de um climão em casa terrível. Eu lembro que eu ia para a academia e eu ficava ali ouvindo pregação, louvor, eu só chorava. E, e aí, quando um dia eu liguei para uma amiga, até eu falei, que situação? Ela falou, não coloque a mão, deixa, não faça nada. Quantas vezes você foi, falou, e aí o que que acontecia? Deus não trabalhava, voltava no mesmo ponto. Então, sabe quando você solta o cabo da nau? Deixa Deus levar o barco. Foi muito difícil. Aí um dia eu fiquei o dia todo, um dia eu não fui trabalhar, e eu fiquei em casa, na presença de Jesus. Eu sentia ali no almoço, enquanto eu comia comida, as lágrimas juntos, e eu ia falando com Jesus, e eu falava, acho que eu vou buscar uma profeta, vou lá buscar a profeta, né, assim, a pastora Sueli. Aí eu falei, não, porque o diabo sabe na angústia que eu tô, de repente pode até usar um profeta de Deus para falar algo. Falei, não, Senhor, se o Senhor quiser falar comigo, que eu quero que o Senhor fale comigo, o Senhor vai dar um jeito. Aí eu pensei, eu falei, eu vou almoçar e vou deitar, vou dormir. Aí eu falei, não, não vou, porque depois da noite eu não vou ter sono e a noite vai ser muito longa. Eu falei, então eu vou lá para o fundo, vou varrer o quintal, vou fazer alguma coisa. E lá conversando com Jesus e conversando com Deus, e eu expondo, eu falava, Senhor, mas e isso? E aí vinha no meu coração, gente, é maravilhoso. Esse deserto onde você está com Deus, que você vai mesmo ali, era uma conversa mesmo, assim, não tão rápida, um diálogo assim, mas algo que eu chorava, eu quebrantava e o Espírito Santo ministrava no meu coração. Eu lembro que um dia ele falou assim, enquanto eu estava varrendo o fundo, o que que você quer? Eu falei, eu não sei, eu só sei o que eu não quero mais. Eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo, eu não quero mais essa situação, eu não quero mais tanta reclamação, eu não quero mais não ter prazer de ir no mercado com meu marido, porque eu só ouço reclamação. Eu não queria mais aquilo, eu estava cansada. Eu falei, mas aí eu entreguei para Jesus. Eu falei, olha, eu acho que eu fiz tudo errado. O Senhor me deu um ministério de casamento, mas eu fiz tudo errado. Eu achei que eu tivesse construído uma família, mas está tudo errado, está tudo errado. E olha que tantas experiências que eu tinha vivido com a minha mãe, com as coisas, mas ainda, a hora que chega a hora de falar, vou tratar você, é algo que você vê que está tudo errado. E a gente está vendo isso no estudo, né? Todas as manhãs. Você pensa que você está bem, quando você vê, você tem coisa ainda, tem coisa para limpar, tem coisa para melhorar, né? E aí, nesse tempo que eu estava lá, uma amiga me ligou, que eu tinha feito o curso com ela, a Eliane. Ela falou, Maíra, eu saí do grupo de oração agora e senti de te ligar. E eu não sei o que eu vou te falar aqui, mas teve um período que eu e meu marido, nós nos separamos.
Entrega para Deus o seu casamento, deixa Deus fazer o que Ele quiser com o seu casamento. Porque nesse período foi onde Deus tratou meu marido e tratou a mim também. Né? Aí eu falei, era justamente isso, Eliane, que eu estava pensando, mas eu estava assim, achando que estou desistindo. Mas não era isso, era essa entrega que Deus queria. Porque lembra que eu falei, quando eu aceitei Jesus, eu entreguei o meu marido. Dessa vez foi aonde eu entreguei o meu casamento. Faltam 2 minutos, eu vou ver aqui. Eu sei que eu peguei e falei, vou para o Silk. E fiquei, me preparei. Aí eu fiquei achando que de repente o inimigo pudesse passar uma rasteira e eu não consegui ir para o Silk. Mas eu fui, meu marido me levou, e o que eu pedia para Deus era que ele tenha uma experiência contigo naquele lugar. Quando eu fui para lá, que eu entrei, ele estava voltando e me mandou uma mensagem. Eu saí daí, eu nunca tive num lugar com uma presença de Deus tão grande. E ele falou, eu estou chorando até agora. E aí eu vi, era a presença de Deus mesmo ali cuidando, embora a minha mente estava, eu vou cuidar de mim porque vai ter um divórcio, eu ainda, né, achava isso. E eu vou parar por aqui, aí semana que vem ou na outra eu continuo, tá bom? Meu Deus! Viver cada coisa no seu tempo. Não esqueça de quem você é. Ai, Amaí, se você souber como o seu transbordo mexe comigo. Eita, esse tempo é curto. Obrigada, minha irmã. A gente continua e eu convido você também, viu? Não jogue a Amaí no fogo todo dia, não. Venha você também para cá pro fogo. É bom. Isso está me inspirando a contar história. A Maí vai contando as coisas, eu vou lembrando. Vou contar isso. Que maravilha. O Senhor faz isso comigo e com você. Vamos estar orando no grupo. Obrigada, Maí, por você se doar dessa forma, viu? Tem sido bênção aqui. Que o Papai do Céu continue te abençoando e nos abençoando. Ana Maria, ora no grupo pela vida da Maí e pela vida do Transbordo. Beijo no coração de vocês. Até amanhã na Quarta Estratégia.